Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos a esta que é a quarta aula de português do nono ano. Relembro o meu nome, chamo-me Ana Carla Ferreira, venho de uma escola em Rio Maior e comigo em estúdio tenho a acompanhar-me a professora Anabela Brígida, que é professora de inglês e que terão depois também ocasião de visualizar nas aulas de inglês para o nono ano. Vamos recordar o que foi feito na última aula. Então, na última aula estivemos a trabalhar no âmbito da literatura de viagens. Fomos ao texto de Fernão Mendes Pinto, à peregrinação, e explorámos esse texto com algumas atividades de interatividade que vocês tiveram a oportunidade de assistir aí em casa e de as fazer em simultâneo também connosco. Hoje vamos para outras abordagens. E em termos de outras abordagens, o que temos hoje para vos propor são viagens, mas viagens um pouco diferentes. Não são viagens reais, são viagens no âmbito do maravilhoso e no âmbito do fantástico. Todos nós temos na nossa memória infantil as histórias dos monstros, dos lobisomens e até dos bichos papões que vinham para cima do telhado assustar os meninos. Então é para essas viagens mágicas, para essas viagens maravilhosas e fantásticas que vos queremos canalizar hoje. E porquê é que estamos a fazer esta ligação com esse mundo maravilhoso? Porque, como sabem, dentro da obra Os Lusíadas, e já tínhamos falado nisso em aulas anteriores, vamos encontrar também a presença dos mitos, a presença do mitológico, a presença do maravilhoso. Então, hoje, vamos começar a aula a propor a audição de um vídeo em que vão ouvir como é que se vai iniciar essa experiência do maravilhoso dentro da obra Os Lusíadas. O vídeo é da RTP Ensina e chamamos a vossa atenção para essa audição a partir de agora. Já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. A ação dos Lusíadas inicia-se com a armada de Vasco da Gama, já perto do seu objetivo. Mas não tem forma de o saber. O mapa para a Índia é apenas uma folha em branco. É nesse momento que Júpiter reúne os deuses no Olimpo. Devem decidir o que fazer em relação aos destemidos marinheiros que vêm cometendo o duvidoso mar num lenho leve. Vênus, deusa do amor, é a grande aliada dos portugueses. São um povo de sangue quente e paixões intensas. Será celebrada onde quer que cheguem. Baco é o principal antagonista e tudo fará para impedir que as naus cheguem à Índia. Então, acabámos de visualizar este vídeo e, com a audição do mesmo, ficámos a perceber que vamos encontrar várias personagens desse reino mitológico, desse reino do maravilhoso, dentro da obra Os Lusíadas. Vamos então fazer aqui uma pequenina paragem para apresentar vários diapositivos que nos vão transportar para o tipo de episódios que vamos encontrar nos Lusíadas. Para essas viagens fantásticas, para essas viagens imaginárias que esta obra de Luís de Camões nos proporciona a todos. Então, vamos visualizar o primeiro diapositivo e perceber que dentro da epopeia, dentro do género épico, há a inserção de vários episódios. Esses episódios podem ser reais ou imaginários, mas hoje a nossa aula é dedicada ao imaginário, ao fantástico. E a função destes episódios é, nem mais nem menos, que embelezar e quebrar a monotonia de uma narração continuada. É esta também uma das características fundamentais do género épico. Passemos então ao terceiro, neste caso, diapositivo, e temos aqui os tipos de episódios que vamos encontrar dentro dos Lusíadas. Nesses episódios temos aqueles que são de caráter mitológico e é para esses que vamos canalizar a aula de hoje, ou para esse, mais concretamente, que é o Concílio dos Deuses no Olimpo.
E aqui, em relação ao concílio, até porque podem ter essa curiosidade aí em casa, e se com os vossos professores ainda não deram este primeiro episódio da obra, vamos aproveitar para vos mostrar a palavra concílio. Está difícil. E a palavra concílio vem do latim concilium e significa reunião. Chamar-vos também a atenção para um pormenor: há manuais que têm a palavra escrita com S, haverá outros manuais em que a palavra aparece escrita com C, está tão correta de uma maneira como de outra. De qualquer maneira, o que é importante percebermos é que concílio significa reunião. Então, isso significa reunião, neste caso, nós temos concílio dos deuses no Olimpo. Já percebemos que o que vamos encontrar neste episódio mitológico é uma reunião dos deuses. Deuses esses de que já ouviram falar no vídeo que acabámos de ouvir, e entre esses deuses temos, por exemplo, Júpiter, Baco, Vênus, Marte, entre outros. Os deuses da mitologia romana. Depois ainda há um outro episódio mitológico, que é o concílio dos deuses marinhos. Mas nós vamos ficar apenas pelo primeiro, pelo concílio dos deuses no Olimpo. Avancemos então para mais um dia positivo e, além destes episódios mitológicos, dentro da obra Os Lusíadas, encontramos também episódios de caráter lírico. Como vocês se recordam, quando se trabalha o texto lírico em sala de aula, estamos a falar de texto poético. Já sabemos também que esse lirismo está associado a questões de emotividade. Então, estes episódios líricos são aqueles episódios em que se fala de amor, em que se contam histórias de amor ou de amor trágico. E neste caso temos a Formosíssima Maria, temos a Inês de Castro, referindo o caso do amor trágico, e ainda o episódio da despedida das naus, também um episódio que envolve bastante sentimentalismo. Avançamos mais um dia positivo e temos também episódios simbólicos. Simbólicos pelo seu caráter metafórico. Temos o Velho do Restelo, temos o Adamastor, que também iremos trabalhar, e temos ainda a Ilha dos Amores. Este Adamastor, tendo em conta então o título da aula de hoje, das viagens ao maravilhoso e ao fantástico, é também um monstro associado a esse caráter de referência mitológica. Avançamos mais um dia positivo e vamos encontrar com outro tipo de episódios dentro dos Lusíadas. Neste caso, temos os episódios naturalistas. A descoberta do Cruzeiro do Sul, o fogo de Santelmo, a tromba marítima e a tempestade. E a tempestade é um episódio naturalista que vai também ser aqui abordado por nós ao longo destas aulas. Há referência aqui a episódios que aparecem em termos de tipologia, mas depois não serão explorados por nós, porque, como sabem, não fazem parte do programa de português de nono ano. Então vamos recapitular. Vários tipos de episódios dentro da obra Os Lusíadas. Mitológicos, naturalistas, simbólicos, líricos. Falta-nos ainda um tipo de episódios. Avançamos então para este dia positivo e vamos encontrar aqui o tipo de episódios que nos faltava, que neste caso são os episódios bélicos. E bélico, como vocês sabem, é uma palavra que vem também do latim e que significa guerra. Então, tudo o que é bélico terá necessariamente a ver com situações de guerra. Nestes episódios temos a Batalha de Larique, a Batalha do Salado e a Batalha de Aljubarrota. Portanto, sintetizamos os vários tipos de episódios que encontramos na obra Os Lusíadas. Voltando ao título da nossa aula de hoje, Viagens ao mundo do fantástico, ao mundo do maravilhoso, já perceberam que nos vamos centrar então no episódio que se chama O Concílio dos Deuses. E o Concílio dos Deuses é, de facto, uma reunião entre os deuses, lá no Monte Olimpo, um monte sagrado, onde, segundo reza a lenda,
habitavam os deuses da mitologia romana, e é nessa reunião que estes deuses vão decidir sobre o futuro dos portugueses no Oriente. Então é para aí que vamos convidá-los a vir connosco também para a visualização de um vídeo que nos faz um pequenino resumo do episódio O Concílio dos Deuses. O Concílio dos Deuses. Depois da proposição, da invocação e da dedicatória, Camões inicia a narração. Tal como é característico da epopeia, a ação começa in medias res, com a frota portuguesa já no Oceano Índico. Os ventos sopravam brandamente e as proas cortavam as ondas. Entretanto, no plano mitológico, os deuses do Olimpo preparam-se para reunir e decidir sobre o futuro dos portugueses no Oriente. O pai dos deuses afirma que o destino dos portugueses é tornarem-se grandiosos, superiores até a povos da antiguidade como os gregos e os romanos. E é seu destino tornarem-se grandiosos porque são bravos e persistentes. Baco opõe-se, receia que a sua própria fama no Oriente seja ultrapassada pela dos portugueses. Vênus, afeiçoada à gente lusitana, pronuncia-se contra Baco e a favor do empreendimento dos portugueses. Gera-se então uma discussão entre os deuses. Marte interrompe o debate e, dirigindo-se a Júpiter, intervém a favor de Vênus e dos portugueses. É um povo valente e Júpiter já havia decidido ajudá-los a chegar à Índia. O pai dos deuses concorda com as palavras de Marte e resolve a favor dos portugueses, encerrando o concílio. Então, acabamos de visualizar este vídeo da Escola Virtual que nos fez um pequenino resumo daquilo que vamos encontrar no episódio dos Lusíadas, o Concílio dos Deuses. Já vos expliquei há pouco que a palavra concílio significava reunião, portanto, é uma reunião entre os deuses no Monte Olimpo. Nessa reunião, como em todas as reuniões, aliás, às vezes há partes que se opõem, ou seja, vão existir deuses que se vão opor aos portugueses e à ajuda aos portugueses na sua viagem até à Índia, mas há deuses também que vão querer ajudar os portugueses a levarem a cabo esta sua viagem. É por isso que vamos encontrar neste concílio aquilo a que chamamos deuses adjuvantes e deuses oponentes. Como tiveram também a oportunidade de ouvir, através deste vídeo da Escola Virtual, aqueles que são adjuvantes serão aqueles que vão quê? Ajudar. Aqueles que são oponentes serão aqueles que se vão opor à chegada dos portugueses à Índia. Neste caso, os adjuvantes, e são referidos também no próprio vídeo, são Júpiter, Vênus e Marte, com maior intervenção neste episódio. E vamos destacar aqueles que têm maior intervenção no episódio. Depois, como oponentes, temos Baco. E o deus Baco, que é o deus do vinho, das festas, das romarias e do Oriente, tem dificuldade em aceitar a glória dos portugueses porque é movido pela inveja. E então, neste episódio, vamos encontrar os motivos que levam Baco e os restantes deuses a oporem-se ou a ajudarem os portugueses. E assim, de uma forma muito geral, esperemos que tenham gostado da história que vão encontrar dentro do Concílio dos Deuses e que os tenhamos motivado o suficiente para a leitura desse episódio. Mas, como eu referi hoje, estamos na era do fantástico. Estamos na era do
maravilhoso. Então, vamos fazer uma transposição para outros seres mitológicos, ou que fazem parte da lenda na cabeça de todos nós. Então, saímos dos deuses e vamos para outra vertente completamente diferente. Como sabem, para além dos Lusíadas, em sala de aula, a português, nós damos também textos narrativos de autores não portugueses. É aquilo a que se chama a narrativa de autores estrangeiros. E pensámos assim, então vamos fazer esta canalização. Vamos partir dos deuses para os fantasmas, mantendo esta linha do maravilhoso, do fantástico e do mitológico. Se calhar fantasmas todos já tivemos na nossa vida. Então, a proposta que vos fazemos é de um autor estrangeiro, irlandês, chamado Oscar Wilde, e é uma das leituras também propostas para o 9º ano. Este livro chama-se O Fantasma de Canterville. Obviamente que não vamos ter a hipótese de ler o livro na sua totalidade, mas o que propomos é a audição de um excerto do Fantasma de Canterville, para vocês ficarem a pensar se de facto depois na obra este fantasma existe ou não. E é também uma tentativa que nós fazemos de vos despertar a curiosidade para a leitura deste livro. Vamos então passar à página 2 e vamos para a audição deste excerto. Logo que o diplomata americano Hiram B. Otis comprou o castelo de Canterville, toda a gente lhe garantiu que cometia uma grande asneira, pois não havia dúvida que se tratava de uma casa assombrada. O próprio Lord Canterville, pessoa extremamente escrupulosa, sentira no dever de prevenir o comprador na ocasião em que fechara o negócio. Nós próprios decidimos não morar no castelo, explicara Lord Canterville, desde que a minha tia-avó, a duquesa de Bolton, apanhou o susto de que nunca mais se conseguiu esquecer. Estava a vestir-se para o jantar quando foi agarrada nos ombros por 2 mãos espetrais. Devo confessar-lhe, Sr. Otis, que vários membros da família viram o fantasma várias vezes. E o mesmo aconteceu ao padre da freguesia, o reverendo Augustus Dampier, que é diplomado em Cambridge. Depois do triste incidente ocorrido com a duquesa, nenhuma criada aceitou ficar connosco. Lady Canterville começou a dormir muito pouco e, durante a noite, vindos do corredor e da biblioteca, ouviam-se sons misteriosos e aterradores. Meu caro senhor, retrucou o americano, compro o castelo com todo o seu recheio, incluindo o fantasma. Venho de um país onde se adquire tudo com dinheiro. Os meus compatriotas, ativos e diligentes como são, têm levado para a nossa terra tudo o que há no velho mundo, a começar pelas melhores e mais célebres atrizes. Se realmente houvesse fantasmas na Europa, eles não deixariam de os adquirir para os nossos museus. Mas eles existem, Sr. Otis, respondeu Lord Canterville sorrindo. Embora tenham resistido às propostas tentadoras dos empresários americanos. E o nosso é bastante conhecido já há 3 séculos, desde 1584. Nunca deixa de aparecer pronunciando a morte de qualquer pessoa da família. Uma espécie de médico de família. Eu, no entanto, não acredito. As leis da natureza não foram alteradas por causa da aristocracia britânica. Na América tudo é natural, sublinhou Lord de Canterville, que parecia não ter percebido a insinuação do diplomata. Enfim, se assim não tem importância ter uma alma penada na sua residência, eu, por mim, não acrescento mais nada. Lembre-se, no entanto, de que o avisei. Então, acabámos de ouvir um excerto do Fantasma de Canterville desse senhor chamado Oscar Wilde. Propomos agora a passagem para a próxima página, que é a página 3. Partindo do princípio que vocês estiveram atentos à audição aí em casa e que perceberam que há uma velha história associada àquela casa, que segundo reza a lenda é uma casa assombrada pela existência deste tal fantasma, vamos então procurar responder a estas questões. Uma família americana comprou o castelo de Canterville. De acordo com o que ouvimos, o que é que acham? Será verdadeira ou será falsa? Era o nome da casa, de facto, ou do castelo.
chamava-se Canterville. Agora, foi uma família americana que o comprou ou não? Vamos arriscar no verdadeiro. E esperemos que vocês aí em casa também tenham arriscado nesta mesma opção. Lord Canterville não aceita os compradores, Lord Canterville não alerta os compradores da presença de um fantasma na casa. E esta é verdadeira ou é falsa? Ele diz que a casa é assombrada, portanto vamos apostar na resposta falsa. Lord Canterville tinha todo o cuidado com o que dizia, para que o seu bom nome não fosse posto em causa. E é verdade, ele estava muito preocupado com a maneira como passava a informação a esses mesmos compradores. Portanto, vamos apostar numa resposta verdadeira. O Sr. Otis brinca com a situação de haver um fantasma na casa. E neste caso, há aqui uma tentativa de se criar algum humor com a situação. Portanto, vamos apostar também na resposta verdadeira. O narrador critica de modo bem-humorado as culturas americana e inglesa. É verdade, este narrador é um narrador subjetivo e vai-nos fazendo esse tipo de comentários humorísticos. Vamos apostar também na resposta verdadeira. O Sr. Otis era um homem extremamente escrupuloso em matéria de honra. De acordo com as insinuações que ele vai fazendo, provavelmente não concordaremos muito com esta questão. Portanto, vamos apostar na falsa. Então temos verdadeira, falsa, verdadeira, 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 falsa. Vamos confirmar. Muito bem. Nós aqui acertámos, provavelmente vocês aí em casa também acertaram, porque estiveram atentos à audição deste excerto da obra. Avancemos então mais uma página, para a página 4, e neste caso diz: assinala os argumentos apresentados por Lord Canterville para provar a veracidade das suas afirmações sobre a presença de um fantasma no local. Portanto, ele defendia a existência desse mesmo fantasma. Mas vamos primeiro ler todas as possibilidades. O susto da tia-avó quando sentiu duas mãos de esqueleto tocar-lhe nos ombros. O depoimento de Lady Canterville, que parece dormir bem com os ruídos misteriosos. Várias pessoas da família podem testemunhar ter visto o fantasma. O susto da esposa quando sentiu duas mãos de esqueleto tocar-lhe no vestido. O testemunho do reverendo da localidade e os depoimentos das várias criadas. Então, ouvimos com atenção aquilo que o senhor nos ia contando e vamos procurar selecionar aqueles que estavam, de facto, de acordo com o que nos foi dito no texto. Então, temos como argumentos verdadeiros, vamos assinalar o primeiro. O susto da tia-avó quando sentiu duas mãos de esqueleto tocar-lhe nos ombros. E a professora Anabela também está sujeita a isso. Tem aqui um esqueleto atrás que de repente lhe pode aparecer nos ombros. Depois, vamos selecionar a questão número 3. Várias pessoas da família podem testemunhar ter visto o fantasma. E é verdade, há lendas ao longo desta história que dizem que as pessoas da família iam avistando de vez em quando aquele mesmo fantasma. E depois vamos também optar pela questão número 5, ou seja, o testemunho do reverendo da localidade. Para quem não sabe, em casa, reverendo é o mesmo que um padre. E, de facto, há referência a esse senhor padre durante esta história do fantasma de Canterville. Vamos então agora confirmar se os argumentos que nós escolhemos estão certos. E estão. E acredito que os vossos aí em casa também estivessem, porque são alunos bastante atentos. Vamos agora avançar para a página 7. E na página 7 vamos nos encontrar com mais um pequenino excerto deste texto chamado O Fantasma de Canterville e vamos primeiro ouvir para depois conseguirmos responder às questões sobre a caracterização de personagens neste caso. Semanas depois desta conversa, o contrato foi assinado. E no fim do verão,
o americano e a família partiram para o castelo de Canterville. A senhora Otis, que sob o nome de Lucrécia R. Tappan, da Rua 53 do bairro Ocidental, fora celebrada como uma das belezas de Nova Iorque, era agora uma bonita senhora de meia-idade, com lindos olhos e magnífico perfil. Muitas damas do Novo Mundo, ao deixarem o seu país natal, adotaram certo ar de amadurecimento, pensando que isso constitui requinte para os europeus. A senhora Otis, porém, não seguia esse hábito. Possuía admirável constituição física e espírito extremamente sadio. De certo modo, parecia uma inglesa, e aí estava excelente argumento para se dizer que hoje temos tudo de comum com a América, exceto, como é óbvio, a língua. O filho mais velho, a quem os pais, num excesso de patriotismo, haviam dado o nome de Washington, coisa que o rapaz não cessava de protestar, era um rapaz com excelente aspecto, cabelo loiro, bom dançarino. Estava naturalmente indicado para a carreira diplomática. Os seus únicos fracos eram as flores na lapela e a preocupação da aristocracia. Além do mais, tinha fama de pessoa sensata. Miss Virginia E. Otis tinha 15 anos, grandes olhos azuis cheios de candura e agilidade física que a fazia parecer-se com uma corça. Montava muito bem a cavalo. Uma vez, no seu poldro, vencera o velho Lord Bilton por 1,5 polegadas ao correrem ambos no parque. Tamanho êxito entusiasmara o moço Duque de Cheshire a ponto de este se lhe propor imediatamente como marido. Facto que determinara nos seus tutores a resolução de o recambiarem logo para Eton. Depois de Virgínia havia os gêmeos. Rapazes simpaticíssimos. Os únicos, à exceção do Sr. Otis, verdadeiros republicanos naquela família. Então, acabámos de assistir a mais um excerto, ou ouvir mais um excerto do Fantasma de Canterville. Como tinham já as possibilidades em termos de visualização aí em casa, à medida que iam ouvindo e ouvindo falar nestas personagens, ou nas várias personagens aqui referenciadas, obviamente que iam já tirando os vossos apontamentos para depois fazerem o exercício que vos vamos propor a seguir. Já perceberam que é um exercício em que temos, de um lado, colunas com a identificação das personagens e, do outro, o tipo de características que essas mesmas personagens nos apresentam. Então, vamos começar, neste caso, pelos gêmeos. E temos os gêmeos, e é assim que termina precisamente este excerto, temos os gêmeos que são nada mais, nada menos que excelentes rapazes. E vamos fazer a ligação. Depois passamos para a filha. A filha, como ouviram no excerto, chamava-se Miss Virginia. Então vamos fazer a ligação. Depois, esta filha montava a cavalo, ou seja, era ágil e encantadora. Fazemos então mais uma ligação. Depois temos o filho mais velho, com ambições em termos profissionais. Este filho mais velho, vamos ligá-lo ao Washington, precisamente. Depois, era também uma pessoa bastante sensata. E, finalmente, temos a mãe, que é referida de uma forma encantadora e que era considerada muito bonita. Então, agora fazemos a última ligação e vamos confirmar se as respostas estão corretas. Muito bem, tudo correto, ou seja, estivemos bastante atentos à audição e vocês aí em casa também. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação. Passámos do Concílio dos Deuses para o Fantasma de Canterville, porque hoje tivemos como tema desta nossa aula as viagens ao mundo mitológico, ao mundo maravilhoso, ao mundo do fantástico. Propomos agora um desafio, nesta reta final, aí para casa, que é, através da investigação que podem fazer no manual adotado na vossa escola, vocês vão à página em que têm a identificação dos deuses da mitologia romana e procurem fazer o vosso próprio dicionário mitológico. Então é este desafio que vos deixamos. Proposta para fazerem um dicionário mitológico. Da nossa parte, até à próxima. Voltamos a ver-nos para a semana. Esperemos que tenham gostado.